Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o professor Isaac Neto, sou psicólogo e neste vídeo eu quero falar com você sobre as etapas que antecedem qualquer processo de criação e realização. Se você tem um interesse de criar algo novo na sua vida, se você está pensando em criar uma empresa, um novo empreendimento, se você está pensando em criar um produto, um serviço, ou se você estiver buscando um novo relacionamento, se você estiver buscando um novo emprego, um novo trabalho, se você estiver aí planejando um aumento de salário, um rendimento maior, qualquer coisa que você pense em criar, em realizar, existem algumas etapas que antecedem todo o processo de criação e realização. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. A primeira etapa é a etapa de inspiração. São insights que a pessoa começa a ter a respeito daquilo que ela deseja criar, daquilo que ela deseja fazer. A primeira etapa é o processo de inspiração, de insights. A segunda etapa é o processo de racionalização. Depois que você tem um insight, depois que você tem aquela ideia, depois que aquela luz acende na sua cabeça, né, e você tem aquela ideia interessante, você começa a racionalizar em cima dessa ideia. Você começa a criar um planejamento, como você vai realizar aquela ideia, como você vai otimizar aquela ideia. A terceira etapa do processo de criação e realização é a etapa emocional. Depois que você teve insights, depois que você pensou a respeito do insight, daquela ideia, depois que você analisou aquela ideia, depois que você, dentro da sua cabeça, você criou um planejamento sobre aquela ideia, depois disso, você começa a fortalecer as suas emoções com relação àquela ideia, aquele projeto, com relação àquilo que você quer criar. Você começa a criar um sentimento interno de positividade. Eu consigo, vai dar certo, vai ser interessante, vai ser legal criar isso. Você começa, as suas emoções começam, elas começam, digamos assim, a cercar aquela ideia inicial. Depois das emoções, a quarta etapa é entrar em ação. Você só entra em ação depois que você está motivado, depois que as suas emoções aceitaram aquela ideia. Aí você se motiva. Aí depois você entra em ação, que é a quarta etapa. E a quinta e última etapa é quando você tem o resultado daquilo que você começou com a sua ação. Então nós temos aí 5 etapas fundamentais que estão intimamente ligadas a todo o processo de criação e de realização. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada etapa. Bem, a primeira etapa, como eu disse, é a etapa de inspiração, insights. Todos os grandes homens, todas aquelas pessoas que você lê nos livros de história, que você vê nos jornais, Steve Jobs, por exemplo, é um ícone, né? Steve Jobs, ele foi um cara que revolucionou o mundo do telefone, da comunicação. Foi um cara importantíssimo. Ele teve grandes insights. Einstein, o cara que criou a teoria da relatividade, que mudou o mundo. Einstein foi um cara que teve grandes insights. Então, todos os grandes homens da história e todos aqueles que realizaram grandes feitos, todos eles tiveram grandes insights. Então, o que é um insight? Isso é importante que a gente saiba. Um insight é uma ideia, é um conceito que surge na sua consciência. E a palavra é essa mesma, surge na sua consciência. As pessoas não sabem de onde vem, não sabe por que veio, não sabe como veio, simplesmente aquela ideia surge na consciência da pessoa e no piscar de olhos ela, é isso. Isso é um insight. E acredite, todas as pessoas que hoje gozam
de um trabalho bem feito, gozam de uma empresa extraordinária, gozam de um produto extraordinário que lançou no mercado, enfim. Todas as pessoas que hoje estão gozando de seus, como eu posso dizer, de seu trabalho bem feito, todas essas pessoas, antes, lá no início, lá atrás, quando elas estavam começando, essas pessoas tiveram grandes insights. Ninguém cria nada muito interessante, ninguém consegue criar nada que não cause um impacto positivo na vida de milhares de pessoas sem ter essas ideias brilhantes, esses insights, que simplesmente surgem na consciência da pessoa. E isso eu quero que você entenda. Muitas pessoas falam assim, o insight ou a inspiração simplesmente acontece. Simplesmente você está ali sentado, olhando o pôr do sol e de repente vê uma ideia que vai mudar a sua vida e a vida de milhares de pessoas. Né? Simplesmente a pessoa está ali no chuveiro, tomando banho, e de repente vem aquela ideia que vai mudar a vida dela e impactar a vida de milhares de pessoas. Isso acontece. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer. A todo momento, nesse exato instante, milhares de pessoas aí pelo mundo, nesse exato momento, estão tendo grandes insights. Grandes insights. Alguns vão pôr essas ideias em prática e a grande maioria não. Aqueles poucos que acreditam no insight, acreditam na ideia e colocam essa ideia em prática, e persistem, esses poucos são os grandes empresários, são as pessoas que mudam o mundo, são as pessoas que mudam a arte, a música, a política, mudam os negócios, são pessoas que causam grande impacto no mundo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, muitas pessoas simplesmente falam assim, mas o insight é algo que surge, não é responsabilidade daquele que tem um insight. O insight simplesmente vem na consciência da pessoa e ela, é isso, vou fazer isso. É verdade. Essas ideias extraordinárias que surgem na cabeça das pessoas, elas aparecem aparentemente do nada. Surgem na consciência da pessoa e ela acaba aqui colocando essa ideia em prática. Mas eu quero que você entenda o seguinte, você que pensa em ser um empreendedor, você que pensa em ser um grande artista, você que pensa em criar um negócio para a sua vida, você que pensa em criar um pequeno empreendimento, qualquer coisa que você queira criar. Qualquer coisa que você queira criar. Você terá insights sobre isso. Essas ideias virão até você. Mas eu quero que você entenda o seguinte, a qualidade do insight que você tem, vou repetir, a qualidade do insight que você tem, a qualidade da ideia que surge na tua consciência, ela está intimamente relacionada com a tua personalidade. A qualidade do insight que você tem está intimamente ligado, relacionado, em sincronia com a tua personalidade. A depender do tipo de personalidade que você tenha, a depender do seu perfil psicológico, a depender das tuas crenças, das tuas ideias, dos teus valores, a depender do teu perfil psicológico, você vai ter insights positivos ou negativos. Você vai ter ideias positivas ou negativas. Então é o teu perfil psicológico, é a tua personalidade como um todo que vai definir quais são os insights que vão chegar à tua consciência. Isso é importante. Muitas pessoas falam o seguinte, como eu disse antes, o insight não merece, a pessoa que tem um insight não tem o crédito pelo insight. A pessoa que tem aquele momento de inspiração. Isso a gente vê, quando eu digo inspiração, é muito comum a gente perceber
esse processo nos grandes artistas. Beethoven, Chopin. Vamos pegar um exemplo assim, que é um exemplo escancarado, é um exemplo, né? Não tem como você dizer que essas pessoas não são geniais. Imagine Beethoven tendo um insight. Você acha que Beethoven ia ter um insight sobre arquitetura? Você acha que Beethoven ia ter um insight sobre, né, engenharia? Nunca. A personalidade de Beethoven, toda a sua estrutura psicológica, todo o seu foco era música. Ele pensava em música no momento que acordava até o momento que ia dormir. E até provavelmente não, com certeza ele sonhava com música. Então, Beethoven teve grandes insights em música, sobre música, partitura. Assim são os grandes músicos, todos eles, Mozart, Chopin, Strauss, Bach, todos eles tiveram grandes insights a respeito de músicas. Por quê? Porque a personalidade deles, todo o seu perfil psicológico estava focado em música. Então ele tinha grandes insights a respeito de música. Assim é um empresário, uma pessoa que está sempre pensando em criar um novo produto, lançar um novo produto no mercado, criar algum novo serviço que vá revolucionar, que vá contribuir, que vá impactar positivamente a vida de milhares de pessoas. Uma pessoa que tem esse perfil psicológico, que lê sobre isso, que pensa sobre isso, que está focado sobre isso. Uma pessoa que está sempre, constantemente, tentando ter ideias a respeito desse assunto. Você acha que essa pessoa vai ter insights sobre música, ou sobre futebol, ou sobre qualquer uma outra coisa? Não. Esse empresário, com certeza, ele vai ter grandes insights a respeito daquilo que ele quer criar. Então, a personalidade da pessoa é um fator fundamental para os insights que você vai ter. Se você está buscando criar um determinado negócio, comece a pensar sobre isso. Coloque a sua mente para racionalizar sobre isso. Comece a ler sobre isso. Comece a estudar pessoas que criaram essas coisas que você deseja criar. Comece a ocupar a sua mente com esse tipo de conteúdo. E que em algum momento, isso ninguém pode prever, em algum momento você vai ter insights, ideias, crenças, conceitos sobre aquilo que você quer criar. Seja lá o que for. Seja lá se você for um músico, se você for um artista, se você for um político, se você for um empresário, um professor, não importa a sua área. Se você se dedicar, você terá grandes insights, grandes ideias a respeito disso. Por isso, a sua personalidade como um todo, ela é fundamental para que você tenha grandes insights. Quanto mais você se aprofunda sobre um determinado aspecto, sobre uma determinada área de conhecimento, quanto mais você se aprofunda sobre aquilo que você se propõe a realizar, mais a probabilidade de você ter grandes insights será maior. Depois que você tem insights a respeito do que você queira criar, primeiro você tem que ter também a sensibilidade de perceber que você teve ali um instante de clareza e você captou aquela ideia. Na hora que você capta a ideia, você tem um insight, capta a ideia e você dá aquele famoso estralo, é isso. Aí você tem que, como eu posso dizer, você tem que pôr nessa ideia toda a sua capacidade mental. Você tem que pensar sobre isso, você tem que criar um projeto, um planejamento sobre isso, você tem que estudar isso, você tem que realmente colocar toda a sua mente racional para
viabilizar essa ideia, esse insight. Isso é muito importante. Na proporção que você vai pensando sobre essa ideia, que você vai somando, que você vai agregando outras ideias a esse insight inicial, na proporção que você vai fazendo isso, você vai se envolvendo emocionalmente. O seu corpo emocional, as suas emoções, elas começam a aceitar essa ideia. Elas começam também... Você tem... Um assunto puxa outro, é complicado. Você tem um corpo mental, você tem um corpo emocional, você tem um corpo físico. O seu corpo físico você pode pegar, você pode tocar, ele é palpável, ele é visível. Mas o seu corpo emocional, são as suas emoções, você não vê, você não pega. Mas você sabe que suas emoções existem, elas estão aí. Esse corpo emocional que você não vê, que você não toca, esse corpo emocional é ele que vai criar em você toda a motivação para você agir, para você ir lá e fazer aquilo que você deseja fazer. Então, quando você começa a se envolver emocionalmente com aquela ideia, primeiro teve um insight, depois você racionalizou aquele insight, e aí você começa a se envolver emocionalmente com essa ideia, as suas emoções começam a criar, digamos assim, um corpo para aquela ideia. Você começa a ficar otimista, você começa a se sentir seguro, você começa a sentir confiança. Tudo isso são emoções. Você começa a criar um estado emocional, um estado mental de confiança, de segurança, de otimismo, de positividade. Eu sou capaz, eu faço, eu vou conseguir, vai dar certo. Então, essa etapa emocional é uma etapa importantíssima. Essa etapa emocional é a etapa que antecede a ação. Muitas pessoas têm uma ideia brilhante e elas racionalizam sobre essa ideia. Elas agregam outras ideias, outros conceitos a essa ideia principal. Mas, de alguma forma, por alguma razão, as emoções dessa pessoa não aceitam aquela ideia. As emoções, de alguma maneira, recusam acreditar que aquilo vai dar certo. E realmente a pessoa acaba desistindo ali. É nessa etapa que as pessoas ou desistem ou vão em frente. Quando as emoções da pessoa aceitam a ideia, aí sim. Aí é quase 100% que as coisas vão dar certo. Então, todo o corpo da pessoa se motiva para entrar em ação. Aí entrou em ação, ela tem energia para entrar em ação, ela tem entusiasmo, ela tem motivação, e aí ela vai em busca, as portas começam a se abrir. As parcerias certas, as pessoas certas, as coisas certas começam a acontecer. E aí os resultados, com certeza, começam a surgir de uma forma positiva. Então, se você está aí pensando em realizar qualquer coisa, criar qualquer coisa, eu quero que você pense sobre essas etapas que eu acabei de mencionar. Muitas vezes você está estacionado em uma etapa dessas. É muito comum a pessoa estacionar na etapa da emoção. Porque pensamento e emoção estão ligados. O pensamento e as emoções estão ligados, mas são coisas diferentes. A emoção ela é mais profunda. A emoção ela está muito mais ligada ao teu inconsciente. E quando suas emoções elas não aceitam uma determinada ideia, um desejo, algo que você quer realizar, você sente que as suas emoções, existe um não interno, existe um não que não permite que você vá e consiga realizar o seu projeto. Quando isso acontece, você tem aí emoções antagônicas, né? Eu não consigo, não vai dar certo, eu não mereço, não sou digno, não sou capaz. Quando você tem essas emoções aí, significa que o teu inconsciente tem crenças limitantes. E aí é um trabalho que a pessoa tem que fazer. Então, se você estiver pensando em qualquer empreendimento, em qualquer coisa que você queira criar para a sua vida, saiba que você vai ter que passar por essas etapas e você precisa pensar sobre essas etapas.
Quanto mais você compreender sobre cada uma dessas etapas, quanto mais você tiver o controle sobre cada uma dessas etapas, maior será a probabilidade de sucesso. Ok? Então, é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo e espero que eu tenha aí contribuído de alguma forma com o trabalho de vocês, com o projeto de vocês. Mais vídeos virão. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Grande abraço.